é uma emoção muito forte, é uma razão forte. Então você precisa, no caso, para não se prejudicar em determinados momentos, se frear. Essa vontade vem e você redescobre a sua capacidade de fazer escolha, porque você sabe que a vontade está lá. Agora você vai dizer sim ou não para ela. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer, sobre desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia em nossas conversas no quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton, e você? Olha. Hoje, né, na nossa conversa no quintal, como sempre, né, nas nossas bate-papos no quintal, e as pessoas estão querendo saber acerca do curso Manual de Gente, né? E tem chegado muitas perguntas para a gente e a gente vai fazer hoje um bate-papo informal sobre o Manual de Gente. Legal. Bom, eu gosto muito de conversar sobre o manual, né? Porque eu fico o tempo todo em volta dele. Sim. Então a gente acaba incorporando um pouco. E eu vejo que tem assim, né, esse folheto de propaganda seu, né, do curso. Exato, porque ele resume, a gente fez um folheto para explicar, porque as pessoas, assim, no dia a dia, quando você vai explicar, a pessoa quer ver alguma coisa, e se ela olhar pelo manual em si, além de ele ser muito grosso, não dá para ela ver uma coisa só, tem tanta coisa nele que não dá para entender um contexto. Então eu fiz um folheto explicativo. Sim. Do que se trata, como funciona, o que exatamente são os objetivos. E eu até vou tentar colocar esse aí na edição, vou pedir para eles colocarem um segundinho para quem estiver nos assistindo ter noção do que a gente está falando, né, Vânia? Sim. Então a gente vai começar, eu quero começar já te perguntando, porque de início aqui, aí você já começa apresentando o manual, né? Sim, de gente. que vai. E aí você fala assim, alta performance em desenvolvimento humano. O que verdadeiramente significa isso? Isso aí já está logo no selo aqui em cima, Vânia, pelo seguinte. Por que alta performance? Porque nós temos momentos em que nós estamos melhor e tem momentos que nós não estamos tão bom. Vamos imaginar, qualquer pessoa, se você olhar para trás, você vai ver momentos em que você estava estudando, trabalhando ou fazendo qualquer atividade, onde você se sentiu tão bem, você se sentiu tão amarrado àquilo, tão conectado, na verdade, ao que você estava fazendo, que o seu nível naquele assunto subiu muito. Você se sentiu conectado à vida, justamente porque você estava fazendo uma coisa que você gostava, executando um ponto forte seu. Só que tem pessoas que têm pontos fortes diferentes das outras, porque as pessoas são diferentes e os pontos fortes e pontos fracos são diferentes entre si. E essa alta performance, ela visa justamente você se desenvolver, você desenvolver o seu material humano, se conhecendo mais, para conseguir tudo que você se propor a fazer, você conseguir uma performance mais alta, constante. Não só uma coisa que você faz, faz legal e gosta agora, como você tem um nível total mais alto. É como se você subisse a sua média. Sim. Então a ideia, o objetivo do Manual de Gente é justamente esse. Você se conhecer para que você consiga dirigir o seu eu melhor possível na estrada do seu dia a dia. Às vezes a estrada não está tão boa. Sim. Então você tem que ser mais cauteloso, mas ainda assim num nível alto. Você conseguir aproveitar a estrada dirigindo o melhor possível para aquele momento. Se tem muito buraco, você não pode correr muito. Então a gente ensina isso a nível humano, a nível de tecnologia de ser. Por isso, alta performance humana. Sim. Eu vejo aqui que nesse folheto, bem assim, tá bem claro aqui, né?
em destaque aqui uma frase que eu achei interessante, queria que você nos explicasse, né? Sim. Redescubra sua capacidade de fazer escolhas, autoconhecimento e autogestão. Então, o autoconhecimento é o conhecimento de mim mesmo, mas para que ele serve? Principal para você fazer a sua autogestão, para você saber que momento você deve fazer cada coisa. Porém, você não tem que ficar pensando sobre isso. Você tem que se conhecer e aí sim ser você mesmo. Fica mais fácil. E a ideia de redescobrir a capacidade de fazer escolhas, Vaninha, foi remetido justamente por isso. Porque quando a gente é criança e a gente vem se desenvolvendo, vem crescendo, a gente vai escolhendo porque a gente experimenta muita coisa. Você experimenta um sorvete de baunilha, mas você também quer um de chocolate, aí você começa a ver que você gosta mais de um de chocolate. E aí quando você é criança, você vê um outro sorvete de morango muito colorido e você quer experimentar também, você não se amarra ao de chocolate. Só que chega um determinado momento em que você vê, que você chega à seguinte conclusão, 14, 15 anos, ou talvez antes, ou talvez depois. Tá, eu gosto de chocolate, sorvete de chocolate. E aí você para de escolher, você começa a comer só o de chocolate. Você já chega na sorveteria e senta ali, escolhe só o sorvete de chocolate. É claro que essa metáfora, que esse exemplo que eu estou dando, no sorvete, ele vale para várias outras coisas. Então, quando você para e se analisa, você consegue entender por que eu escolho sempre aquilo. E será que não é legal eu aprender a escolher outras coisas, experimentar mais? Porque às vezes eu estou com 30, 40 anos e parei de escolher, parei de sentir a vida entrando em mim, eu me conectando realmente à vida. Então é muito mais inteligente você estar sempre experimentando. Você tem as coisas que você gosta, mas abrir sempre espaço para novidades, para as coisas que chegaram, para tudo que está acontecendo à sua volta. Eu tenho até uma coisa engraçada que aconteceu comigo na praia, a última vez que eu fui, com esse pensamento, né? Eu vou contar porque é bem contextual aqui. Eu nunca tinha comido raspadinha, sorvete raspadinho de gelo. Nós falando de sorvete, eu me lembrei. Que quando você come aquilo muito rápido, e eu só vi aquilo na praia, nós estávamos em Balneário Camboriú e chegou lá, tinha isso lá e eu falei, cara, eu vou experimentar isso, não sei o que é, umas raspinhas de gelo que para muita gente pode ser comum, mas para mim era a primeira vez que eu via com condições ali de degustar, né? Sim. Aí eu fui, coloquei aquilo ali, pedi um copinho daquilo, tomei. Na hora que eu tomei muito rápido. E ele, parece que ele dá uma espécie de uma explosão de gelo. Sério? E dói. Parece que ele começa a congelar o cérebro. E dói, Vaninha. Se você tomar ele muito rápido, o poder gelado dele é tanto que ele dissolve muito rápido, alguma coisa assim. Eu sei que ele dá uma dor de cabeça danada na hora ali, você fica... E eu fiquei sem graça comigo mesmo, porque não é um sorvete que você coma na velocidade de sorvete, você tem que comer ele mais lento. Só que eu não sabia disso. Sim. Então nessa ideia de experimentar, de vez em quando a gente se dá mal, né? Mas ficou a lição, é muito gostoso, é um negócio legal, só que tem que ir com cautela, né? E eu sempre, quando eu viajo, eu experimento muito, comer uma carne de crocodilo, isso, aquilo que você vai experimentar. Então, dependendo do lugar onde você vai, você experimenta, porque as coisas físicas, elas nos trazem sensações que nos remetem a momentos e até a pessoas, dependendo de como você estava, de como você estava na época. Sim. Então a gente é bem holístico, é um todo, né? Então esse redescubra a sua capacidade de fazer escolhas, é você realmente estar antenado. Peraí, eu posso até já saber que eu gosto de sorvete de chocolate, mas nada impede de eu experimentar novos sabores, novos desejos, né? Aconteceu também há pouco tempo, no mesmo assunto, de eu experimentar o tal do kiwi. Fiquei adulto sem comer kiwi. E quando eu comi, eu gostei muito. Então são coisas que são legais de você ir, digamos, estar conectado à vida mesmo. Experimentando, porque às vezes pinta uma oportunidade, você experimenta e vê. Muitas coisas dão certo, outras não tanto, outras você gosta. E quando a gente fala aqui, no caso do Manual de Gente, além do físico, o emocional e o mental. Então a gente se abre a novas conversas, a novas situações. Às vezes tem pessoas que têm profissões que esbarram na sua vida, que são interessantes você sentar e bater um papo. Em um outro contexto, talvez você não se interessasse tanto, mas quando a gente está aberto, você acaba aprendendo, é gostoso, você se sente conectado tanto às pessoas
quanto às situações e a vida em si. Então, com o manual, você acaba redescobrindo essa vontade, porque a gente amplia isso, porque tudo está conectado na mesma mãe, que é a natureza. Então acaba sendo mais fácil você acessar qualquer assunto. E isso, o viés disso, né, o contra disso, o lado do manual para com você, é que as portas se abrem para o novo, para o experimentar mais. Sim. E assim, dá-se uma definição, não sei, talvez você teria essa definição certa. Manual de gente, o que é realmente o manual de gente? Por que esse nome manual de gente? Bom, eu vim estudando a minha vida inteira, tentando descobrir alguma coisa que me desse uma explicação para a minha pessoa, não era intenção minha na época, fazer um manual para ninguém. Era para mim mesmo, era me descobrir. Na verdade não tinha um nome do manual, veio surgindo de repente, puf, tipo, manual. Mas o que aconteceu foi que eu fui juntando situações da vida que explicavam comportamentos. Só que aí eu fui evoluindo e chegou um momento em que eu tive acesso a um sistema posicional emocional. O que é isso? É um sistema como se fosse um GPS dentro de cada um de nós. Sim. Que ele mostra como a natureza forjou cada um de nós, como a natureza fez realmente cada um de nós e como ela funciona em nós. Então, com isso, dá para eu entender, ao desconstruir isso, dá para eu entender exatamente por que eu sinto isso ou aquilo. Imagina que quando você está sendo formado, Vânia, como pessoa, sim, na barriga de sua mãe, e lá quando você é só uma sementinha, existem acontecimentos ali que impactam nós no hoje. Verdade. E existem sentimentos. Dependendo de como foi e a intensidade do que aconteceu, faz com que você seja uma pessoa mais amarrada, mais fechada, mais aberta, sim, mais livre. E a gente descobre isso. Não voltando ou fazendo regressão, mas funciona como se fosse uma espécie de caixa preta. Aqui entrou uma situação e do outro lado saiu uma outra situação. Sempre que entra a situação A, sai a situação B. Sempre que entra a situação C, sai a situação D. Então você consegue fazer uma análise e entender de forma objetiva e entender o que você está sentindo e o que te motiva. E o nome disso tudo dá para entender como um manual. Porque o que é um manual? Manual é um livro, um caderno, um compêndio que tem ali um resumo de como funciona aquela máquina. É claro, Vaninha, que eu não tenho a pretensão de explicar tudo, mas a parte que é explicada no manual, ela é suficientemente forte para mudar a visão de vida da natureza da pessoa. Sim. Porque o grande problema do ser humano é que no dia a dia a gente esquece que a gente é animal. Verdade. Esse é um dos grandes problemas. A gente esquece que a gente é um animal racional. Então a gente tenta juntar dois mundos que teoricamente são injuntáveis, que é o mundo da emoção e da razão. Então a gente está com o comando de um animal, mas tem que estar com a lógica, com a razão acesa, de não esbarrar nos outros, de saber conviver. No meio disso tudo tem o nosso lado emocional forte. Então é onde você, entre o físico, o emocional e o racional, você, nesse conjunto com essas três partes, você tem que ter uma guia para você entender como que uma funciona até entregar o comando para outra, como que aquela funciona até entregar o comando para outra. Porque, para resumir, todos os nossos comportamentos aqui, eles nascem primeiro num pensamento, derivam para um sentimento e depois derivam para uma ação. E às vezes vira também, nasce de um sentimento e vai envolvendo-se com o pensamento e deriva-se em comportamento. Ou seja, em poucas palavras, a gente sempre vai ter alguma coisa nos motivando interno para que a gente haja assim ou assado. E entender isso bem claramente é a proposta do manual. E foram anos de estudo, né? Você chegar nessa conclusão. Uma vida, né? E concatenar, juntar tudo isso, sim, é só porque como eu descobri um sistema milenar que me conseguia fazer uma explicação sobre isso. E aí ficou mais fácil de eu entender. E eu só consegui enxergar isso, Aninha, porque eu já tinha uma bagagem bem razoável que eu vinha a vida toda estudando.
Porque um dos problemas que a gente tem, não só eu como qualquer ser humano, é que quando você é inexperiente, você olha para as coisas, mas você não sabe onde colocar o seu foco. Sim. Se você vai fazer uma ginástica, por exemplo, numa academia, você não sabe qual daqueles aparelhos é o que mais você necessitaria. Verdade. Mesmo que você saiba, eu queria trabalhar pernas, eu queria trabalhar ombro, ou qualquer outra coisa. Tá, mas eu não sei como que esse equipamento pode me ajudar. Ou melhor, eu não sei nem qual dos equipamentos mais vai me ajudar. Então tem que ter alguém que já passou por isso aí, já estudou isso, e que já tem uma bagagem para poder nos guiar. Então, essa pessoa funciona como se fosse um manual ali dentro da academia. Sim. No caso, a ideia é juntamos tudo no manual para que quando a pessoa participe daquilo, ela mesma tenha a sua autogestão. E ela vai entender o mundo sabendo quem ela é. Ela não sabe totalmente quem são os outros. Ela conhece mais e entende mais os outros. Mas ela não consegue ir no coração das outras pessoas. Mas ela consegue entender os movimentos da natureza na outra pessoa. E isso equivale demais à situação do manual. É muito legal, né? É. E aqui no folheto aqui você fala, né, de alguns objetivos, né? Sim. Ou os principais, né, que são abordados no curso do Manual de Gente, não é isso? Eu vou ler aqui, queria que você me explicasse, assim. Vamos comentando, né? Um comentáriozinho sobre cada um, para que as pessoas possam clarear para as pessoas. Legal. Tá bom? Vamos. Objetivos do treinamento, né? Tornar-se autoconsciente das emoções que o influenciam diretamente. Exatamente, você está indo num caminho, vamos colocar como se fosse uma estrada, é o que a gente imagina no manual, você está na estrada, essa estrada é a estrada da vida. E você está autoconsciente. Imagina que se você estivesse num carro, fosse assim, uma luzinha acendeu de que a gasolina está pouca. Ou seja, nos próximos quilômetros eu tenho que tomar uma atitude de parar num posto e abastecer. Quando você está autoconsciente das suas emoções, é como se ativasse, você está no seu dia a dia, vivendo, trabalhando, e aí você começa a ver, ó, eu estou ficando muito triste à noite, eu estou ficando muito assim, ansioso, isso. Por que disso? Eu quero entender o que está me gerando isso, para que eu possa resolver essa demanda interna, resolver essa situação. Então, tornar-se autoconsciente das emoções é estar atento quando acende alguma coisa, alguma luzinha. Porque muitas vezes, Aninha, a gente faz as coisas errado porque não está consciente do que eu estou vivendo no momento. Isso é muito comum de quando você vai corrigir alguém. Vamos supor que uma pessoa me deu uma bronca e por algum motivo eu estava nervoso. Sim. Eu estava lá no trabalho e estava nervoso. Cheguei em casa e meu filho me pediu alguma coisa. Como eu estava nervoso do trabalho, e às vezes eu pensei que eu esqueci, mas o nervosismo está dentro de mim, ou a ansiedade, ou qualquer desses males, o que aconteceu? Eu cheguei em casa e ele me pediu para jogar videogame, eu explicar para ele uma coisa de escola. E naquele momento eu não estava com paciência para ajudá-lo. Então eu acabei descarregando, dando bronca nele, que você não estuda sozinho, que você não aprende, ou que você só fica jogando, ou qualquer coisa que me mostrou que, como se fosse uma espécie de um raiozinho que eu soltei nele, sendo que não era ele o objeto do meu problema. Não foi ele que me deixou com raiva naquele momento. Um momento anterior. Então, quando eu estou consciente disso, eu consigo gerenciar e ter um equilíbrio melhor. A luzinha da raiva, ó, eu sei, eu estou com raiva e sei que estou com raiva. Então, esse autoconsciente é justamente isso. Eu sei quando eu estou sentindo as coisas, talvez eu não saiba resolver naquele instante, mas eu sei que eu estou sentindo. E aí, eu consigo direcionar essa energia para onde ela tem que ser colocada, e não nas pessoas, por exemplo, ou situações que não caibam. Tá. Então, isso ajuda muito no nosso dia a dia. Sim. O outro objetivo aqui, definir um posicionamento, maximizando tudo que desejar melhorar em si mesmo e minimizando comportamentos não desejados. Isso aí, nós estamos falando dos pontos fortes e dos pontos fracos. Porque, por exemplo, se você tem um ponto fraco, mas não sabe que ele existe, ele não é só um ponto fraco, ele é um ponto cego.
E esse é perigoso. Imagina como se você estivesse dirigindo e viesse uma moto. Sim. Você está lá no carro e aí tem lá aquela barra que quem dirige sabe bem do que eu estou falando. Aquela barra aqui de sustentação do carro, que dependendo da velocidade que você está e que a moto está, você não vê. Então é um ponto cego. Ali, isso é perigoso. Então quando você descobre que você tem um ponto fraco, a gente tenta melhorá-lo ou pelo menos aprender a conviver com ele. Então nesse quesito aqui, tem um momento no curso, alguns momentos, em que a gente trabalha isso. Primeiro, tornar consciente de quais são seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Porque você sabendo que ali tem um perigo, você já vai mais cauteloso. Eu me lembro que tem um exemplo simples de entender isso. Uma vez eu vi uma estatística, bem lá antigamente, quando eu era criança ainda, eu vi estatísticas sobre morte no Fusca e morte no Kombi. A Kombi, né, aquela Kombi, o motorista fica muito em cima, é perigosíssimo ali, né? E ela é leve, né? E ela é leve. Só que aconteciam menos acidentes fatais com Kombi do que com Fusca. Por que isso? Porque as pessoas arriscavam mais. Então a pessoa que estava dirigindo uma Kombi, ela sabia, bom, eu sou o para-choque do carro praticamente. Sim. Então eu vou ter mais cautela. Ele era mais mortal, às vezes um acidentezinho bobo que num Fusca não mataria, na época, numa Kombi mataria. E eu estou comparando com esses dois carros, porque essa estatística, essa situação é antigona. Sim. 20, 30 anos atrás. E eu me lembro bem desse comentário de alguém que estava analisando ali e falando, olha, a estatística aponta que a pessoa já vai dirigir a Kombi de uma maneira mais cautelosa, entendeu? Então, por isso, essa mortalidade menor. Mas a Kombi, ela tem sim o seu risco muito mais alto do que os outros carros comparativos da época. Então, é bem isso, Vaninha. Quando a gente sabe onde está seu ponto fraco e o seu ponto cego, ele passa a não ser tão cego mais assim. Você já tem uma luzinha ali, você sabe, ó, eu estou chegando num lugar ali que é perigoso. Tem que ter mais cautela. E aí eu vou mais cauteloso. Sim. Aí tem um outro objetivo aqui que é compreender profundamente os próprios motivadores e os motivadores dos outros. Exatamente, Vaninha. Isso é muito importante. Esse seria um dos núcleos que me movimentou, Vaninha, para que eu me desenvolvesse no autoconhecimento. Porque eu queria entender o que me motivava. Sim. O que era o motivo para a minha ação. Não podia ser só dinheiro. Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu trabalhei, Vaninha, foi engraçado. Eu lembro que no primeiro pagamento que eu recebi, no outro dia eu não queria trabalhar. Não, eu tenho dinheiro, então não preciso trabalhar. Quer dizer, eu depois passei a entender que eu era menino ainda, né? Sim. Mas que quando eu tinha dinheiro eu não queria trabalhar. Então quer dizer que trabalhar não é uma coisa tão gostosa assim. Então eu comecei a procurar algo mais. E eu comecei a buscar assim, deve ter um motivo que me movimenta e movimenta as outras pessoas lá dentro. E aí eu vim descobrir depois que existem N tipos de motivo, mas que existe um motivo central, que a pessoa tem lá, que a natureza colocou lá dentro de nós, e que a partir daquele motivo, dessa busca que você fica, você está sempre buscando uma coisa. E isso é que aponta a sua vida numa direção. Por isso é que o Manual de Gente, a gente costuma falar que ele é uma espécie de GPS humano, no sentido de interno. Um GPS emocional. Por quê? Você descobre o que é que você está buscando, em que direção está apontando a sua natureza, e aí você consegue ir para aquela posição, se você desejar, ou evitar aquilo ali. Porque vem a informação para você, é como se fosse uma fome. Vamos supor que você sentiu fome e você vai escolher o que vai comer e a quantidade que você vai comer. No caso do manual, ele te ensina, por exemplo, algumas pessoas têm vontade de ficar ajudando os outros. Eu sempre falo disso aqui, talvez por coincidência, mas eu tenho na família pessoas assim. Minha filha é assim, minha irmã é assim. Eu sei que você tem essa tendência de sua personalidade, de estar ajudando todo mundo. Então, quer dizer, é uma emoção muito forte, é uma razão forte. Então você precisa, no caso, para não se prejudicar em determinados momentos, se frear. Essa vontade vem e você redescobre a sua capacidade de fazer escolha, porque você sabe que a vontade está lá. Agora você vai dizer sim ou não para ela. Sim. Então não é que toda hora que você sinta fome,
aquela fomezinha boba se você vai lá e vai almoçar toda hora. Então você vai acabar engordando. É isso que você quer? Então tudo bem. Se não é isso que você quer, então para. Então você consegue ouvir mais a natureza falando com você através de sentimentos, entendeu? Sim. Então é nesse momento aí. Aí vem um outro objetivo, que é melhorar de forma expressiva o convívio interno e interpessoal. Então, Vaninha, isso aí é o desenvolvimento interno nosso que faz com que a gente consiga entender mais o outro. Porque a coisa que mais faz a gente se sentir bem em conversar, em estar convivendo com outras pessoas, é justamente quando eu me desenvolvo, eu começo a respeitar mais o outro, o próximo. Porque eu me coloco no lugar do próximo. Sim. E aí eu consigo entender mais o que ele está sentindo, ou mesmo que às vezes naquele momento eu não tenha a oportunidade de ajudá-lo, mas eu também não vou atrapalhá-lo. Porque eu sei, eu tenho uma noção melhor pela experiência do que ele está vivendo. Então, quando a gente desenvolve no manual, a gente acaba ficando mais empático. Então tem a simpatia, que é a pessoa sorrir nas situações e tal, Sim. e tem a empatia, que é eu me colocar no lugar das outras pessoas. Então, a melhor maneira de você desenvolver a sua grande empatia e conviver melhor com o próximo é justamente desenvolvendo o interno. E um dos objetivos do manual é justamente isso. Você melhora o seu interno e de dentro para fora você melhora as comunicações interpessoais, entre pessoas, no caso, e você acaba desenvolvendo mais a sua amplitude de conexão. Porque você não precisa ficar se conectando toda hora com uma pessoa. Você pode ter uma boa conexão com ela hoje e passar lá 15, 20 dias sem vê-la, porque aquela conexão foi real. Sim. Você sabe o que aquela pessoa gosta, o que ela precisa. Então você acaba se conectando mais fortemente também. Sim. Então nesse interpessoal ele acaba colando mais, entendeu? Sim. Você não fica sendo só uma pessoa que passou na sua vida e pronto. Você consegue uma conexão mais profunda com ela. Legal. E tem mais um objetivo aqui, que é entender-se objetivamente. O que significa esse entender-se objetivamente? Então, a grande palavra aí é objetivamente. Sim. Porque, Vaninha, muitas vezes a gente entende alguma coisa, mas não consegue explicar. Eu costumo brincar para mostrar esse exemplo, como que você me explicaria o gosto de chocolate? Então, se te conta que eu nunca comi chocolate. E você tem a tarefa de me explicar o gosto do chocolate. Como que você faria? Fica difícil, né? Difícil. Não tem como explicar Não o tem. gosto de alguma coisa. Ao passo que quando você vem para o campo dos objetivos, do ser objetivo, você consegue passar para a pessoa uma ideia de que, por exemplo, se eu falar com você são 15 horas e 15 minutos. Você já tem uma noção, tá de tarde, é depois do almoço. Então você está sendo objetivo isso. Sim. Eu estou te dando uma ideia pontual, onde você consegue desenhar um ponto ali. Não, sei 15 e 15, eu sei que horas são. É uma hora à tarde, depois do almoço, que já o sol já vai ter passado, já vai estar começando a tender a escurecer, e várias outras coisas que você vai criar um desenho na sua cabeça do que é aquele momento. Então, por mais subjetivo que seja, é só uma hora, um minuto, mas você consegue criar uma ideia específica para aquele momento e até marcar um momento no tempo. Sim. Então, isso é o objetivo. Quando a gente fala de dentro de nós mesmos, é bastante difícil a gente chegar nisso. Sim. Mas, com esse método, esse sistema, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo e aí você consegue tanto sentir e se desenvolver interpretando certo, quanto para passar isso para alguém. Você consegue falar exatamente, eu tenho esse problema, esse e esse, eu tenho essa virtude, essa e essa. E eu estou vendo que você tem isso, você aprende a analisar. Sim. Então fica muito mais fácil. E tudo baseado, Vaninha, na natureza, que não vai mudar. Quando eu digo que a natureza não vai mudar, Vaninha, as pessoas mudam com o tempo, nós evoluímos. Sim. Mas você pode reparar, um boi come capim, um passarinho come alpiste. Ele não muda quando ele está lá com 3 anos, 5 anos, passando um boi, por exemplo, a comer alpiste. Não acontece Sim, isso. verdade. Ele pode morrer de fome, mas ele não vai comer alpiste, porque a natureza dele não manda isso. Sim. Então o que acontece na prática? Nós também somos assim. A tendência nossa já está apontada, só que no dia a dia a gente não vê. E nesse objetivo é justamente eu desenho a pessoa quais são os pontos da natureza, porque
que está aí para qualquer pessoa ver, e aí você consegue pensá-la e ver objetivamente do que nós estamos falando. O autoconhecer-se, né, objetivamente. Exatamente. É o autoconhecimento objetivo. Sim. A palavra objetivo aí quer dizer isso. Eu consegui pensar especificamente aquele momento, aquele tempo, mesmo sendo um sentimento. A partir do momento que eu consigo me conhecer, fica até mais fácil a minha convivência, né? Fica muito mais fácil, né? E fica mais fácil você passar para um filho, você ensinar, você sabe abordar uma pessoa em determinados momentos. Você fica mais confiante também, né, Vaninha? Sim, verdade. Porque você consegue entender que não, eu não sei quais situações vão estar lá, mas eu vou ser eu mesmo. Sim. Então fica fácil, né, cada um de nós. E no curso do Manual de Gente, eu sei que você faz várias abordagens, né? Sim. Eu separei algumas aqui que eu queria que você explicasse pra gente. Sim, pode ficar à vontade. Por exemplo, você fala que desequilíbrio dos centros de inteligência. O que significa isso? O desequilíbrio dos centros de inteligência, que um dos problemas que nós temos, Vaninha, é que nós não estamos na nossa melhor versão de nós o tempo todo. Por quê? Porque quando imagina que você está com o coração bem benevolente, bem feliz, bem alegre, deu tudo certo na última semana, no último mês, você está feliz. Naquele momento, você está no seu melhor eu, na sua melhor versão de si mesma. Então, você está com seus centros emocional, físico e mental equilibrados. Só que no dia a dia, existem coisas que te desequilibram. Vamos supor que você está nesse dia seu equilibrado e eu vim aqui e coloquei ali uma caca no chão ali. Eu vi ali, deixei derramar ali uma gelatina que eu estava fazendo e você veio e pisou ali e se lambuzou todo. Naquele momento foi uma coisa ruim. Se você se deixar levar pelo que aconteceu somente, você pisou naquela meleca, pode ser que estrague o seu dia e você se sinta mal e aí você se desequilibra. Sim. E no você se desequilibrar, você sai do seu eixo. Quando você sai do seu eixo, você já não está mais no seu melhor momento físico, emocional e mental. Algum deles vai estar puxando mais você. Talvez você vai bater com uma coisa que você está carregando, o seu físico desequilibrou. Talvez você vai ficar braba, sim, o seu emocional desequilibrou. Ou talvez você vai fugir daquele raciocínio que você estava tão bom de fazer todos os pagamentos que você tinha no horário de banco, por exemplo, alguma situação que você estava raciocinando e você desconectou-se ali por 20, 30, 40 minutos e perdeu a janela de você ir no banco, por exemplo, e isso desequilibrou você mentalmente, ou seja, a sua atenção foi atraída para aquilo, você deu mais valor àquele acontecimento do que o devido e com isso você estragou seu dia. Sim. E aí você estragou seu dia, chega de noite, acontece mais alguma coisa, quando é no outro dia, então você entrou num ciclo ruim. Naquele momento você está se afastando da sua melhor versão de si mesmo. Então com o manual a gente aprende como que eu capturo esses momentos e dizimo eles. Porque eu não posso fingir que eles não viram. Não, eles não existiram, não. Eles existiram. Você é fato. Você pisou lá na caca. Você pisou e se melecou, sujou sua roupa, ou qualquer acontecimento assim. Mas, qual é a importância que você tem que dar a isso? Será que você precisa, deixar de ir numa festa no fim de semana por causa disso? Sim. Às vezes, porque sua unha quebrou, você deixa de curtir todo um fim de semana na praia? Ou briga com seu marido, com seu namorado, ou qualquer cônjuge. Então esse tipo de coisa. Então a gente começa a aprender a ter um pouco mais de equilíbrio, trazendo as coisas para a resolução e dando um peso devido a elas. E isso aí é um reequilíbrio do seu centro de inteligência. Porque acaba que essas situações que você colocou, elas sempre vão acontecer no nosso dia a dia, né? Sempre. Todo mundo tem momentos ruins, problemas. Sim. E quando você tem esse autoconhecimento que você está falando aqui, objetivo, então a gente consegue ter um certo equilíbrio nessas situações, seria isso? Você consegue ter um equilíbrio nessas situações e derivar para o caminho. Por exemplo, se você pisou lá no exemplo da caca e foi uma coisa que não é tão grave, você não precisa comprometer o seu dia inteiro por causa disso. Sim. Você ri ali, inclusive, Vaninha, uma das coisas que a gente sempre explica também, o riso é uma ferramenta. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas como assim o riso é uma ferramenta? Quando acontece alguma coisa que você não pode, você estava indo numa direção e perde o controle, uma das melhores saídas é rir. E é difícil às vezes para a pessoa muito séria rir
Verdade. Então eu estava assistindo agora há pouco ali um videozinho, não sei se vocês já tiveram oportunidade, esses memes que circulam na internet, Sim. né? Lá nos Estados Unidos a professora séria dando a aula, né, e tal, e séria e tal, e de repente ela soltou um pum. E aí ela ficou sem graça assim e tal. E aí os alunos observaram, tudo pequenininho, os alunos de 9, 10 anos, e danaram a rir. Aí ela riu também, então quebrou o clima, ficou gostoso e todo mundo solta um de vez em quando. Só que o que é o problema é que deu para ouvir na câmera. Então ela estava na aula online e aconteceu. Então a maneira que ela teve foi rir. Mas às vezes, Vaninha, é difícil você rir. Verdade. Às vezes é difícil você... Então, o riso é sempre uma alternativa. Quando você vê que você não dá conta de uma determinada situação, claro, existem exceções, mas quase sempre encaixa um riso ali, é mais fácil e leva a vida numa boa. Você pisou lá numa caca e se sujou, leva o lado bom. Vixe, nossa, hoje eu estou pisando na gelatina. E leva, boa, e releva e vai embora. Então você não absorveu tanto aquilo, não deixou aquilo estragar e te tirar do seu eixo. Sim. Essa é a ideia. E a gente aprende isso mais ou menos na prática, através de exercícios e coisas mais no manual, entendeu? Levar a vida com mais leveza, né? Mais leveza, sendo você mesmo, tranquilo, Sim. se estressando menos. Aqui você fala também, que eu prestei atenção, que as pessoas emocionais, pessoas físicas e pessoas mentais. Por que essa distinção? Justamente, Vaninha, pelo nosso desequilíbrio, tem algumas pessoas, todos nós temos uma queda, tá? Nós tendemos a fazer aquilo no que nós somos bons. Então, quando eu era criança, eu desenvolvi, por exemplo, não é real isso, eu desenvolvi o lado mais físico. Então, eu me tornei um jogador. Então, tudo meu é físico. Eu chego, pego. Então, entre o físico, emocional e mental, eu tenho tendência de ir para o lado físico. Uma outra pessoa tem tendência de ir para o lado emocional. Já uma outra pessoa, uma terceira pessoa, tem tendência de ir para o lado mental. São aquelas pessoas mais quietas. Então ela se desequilibrou, ela tem uma tendência na balança dela que ela sempre está apontando para um desses três. E nós então não temos tudo isso equilibradinho o tempo todo. Sim. Nós temos uma tendência para o físico, o emocional ou o mental. Aí você vai descobrir qual é a sua tendência e ponderar mais. Com isso você vai tender a ficar mais equilibrado. Sim. Então, esses três centros que todos nós temos são que se unem e representam, digamos, a natureza dentro de nós, né? A conversa está boa, mas esse vídeo está ficando longo demais. Então, vamos parti-lo em dois. Esta é a parte 1. Já temos na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube a parte 2 com esse mesmo tema. Então, localize e assista. E também participe conosco. Mande um e-mail para eu@manualdigente.com que teremos o maior prazer em responder. Te garanto que você vai gostar também desse conteúdo. Te vejo lá na parte 2. Abraço.